13 de junho de 2013. Com problemas estomacais, jogadores do Palmeiras superam a dor de barriga e vencem o América de Natal. Verdão segue firme no G4. Vencer o Grêmio, reconquistar uma vaguinha no G4 e sair de férias mais tranquilo. São as metas do São Paulo para hoje à noite. O Santos na lanterna em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro. E o Atlético Mineiro com 5 desfalques para o jogo da Vila Belmiro. Daqui a pouco, todos os detalhes das duas equipes aqui no Gazeta Esportiva. Portuguesa quer vencer o Fluminense e driblar a crise para manter o técnico Edson Pimenta no comando da equipe. Seleção brasileira realiza o último treino em Goiânia e viaja para Brasília. Sábado tem estreia na Copa das Confederações contra o Japão. Tem também os gols das eliminatórias e da Série B do Brasileirão. Vem que vem, porque o Gazeta Esportiva já está no ar. Olá, olá, boa noite! Hoje os palmeirenses têm motivo duplo para estarem felizes e saltitantes. Além de celebrarem os 20 anos do fim do jejum de títulos, ontem o Verdão foi ao Rio Grande do Norte visitar o América de Natal pela Série B e venceu. Mesmo enfrentando um adversário fraco e sem exibir um futebol bonito, o Palmeiras trouxe os 3 pontos para casa e entra na pausa da Copa das Confederações em terceiro lugar na tabela. Em Ceará Mirim, o Palmeiras visitou o América de Natal e fez as pazes com a vitória na Série B. Vinícius, aos 28 minutos do primeiro tempo, abriu o placar, 1-0. E já no final da partida, o estreante Ananias arriscou. A bola tocou na trave e sobrou livre para Fernandinho definir. América 0, Palmeiras 2. Com o resultado, o Verdão subiu para o terceiro lugar na tabela. E missão cumprida, vitória diante do América de Natal, vaga no G4 garantida e tranquilidade para trabalhar durante o recesso para a Copa das Confederações. Foi essa a sensação dos jogadores do Palmeiras após o desembarque dessa manhã. É com você, Luiz Henrique Guria. Objetivo cumprido. O Palmeiras termina essa primeira fase do primeiro turno da Série B entre os 4 melhores. O plano era somar mais pontos, mas com 12 na terceira colocação, agora o Wesley é dar uma descansada e voltar com tudo depois da Copa das Confederações? Com certeza, né? De grande importância. Conseguimos essa vitória aí, agora é dar continuidade aí para que a gente possa conquistar nosso principal objetivo, que é poder subir e, consequentemente, a ser campeão. Você voltou à sua posição de origem, aquela que você mais gosta, e produziu mais. Embora no começo do Paulista você tenha, em algumas vezes, trabalhado por ali, mas é evidente que o ritmo agora é outro. Não, o ritmo agora é outro. Eu tive a oportunidade, mas mesmo assim um pouco mais à frente. Mas o professor me deu a oportunidade aí para poder brigar pela posição. Agora está em aberto aí, vamos ver o que ele vai fazer. É importante que eu tive a oportunidade, graças a Deus fui bem, ajudei a equipe. Vamos dar continuidade. Professor Omar Feitosa, o Palmeiras não joga mais em Itu? Então, não tem uma definição ainda, né? Isso está sendo trabalhado. Existem algumas possibilidades e Itu é uma possibilidade ainda de jogar, mas existem outras ideias. Tem que haver um equilíbrio entre a parte técnica e os outros aspectos que são importantes para o marketing, para o clube como um todo. A história é que deu pouco arrecadação em Itu e esse 4º jogo de suspensão pode acontecer em Londrina. Há uma possibilidade. Com relação a reforços, para no Mendieta ou pode vir mais alguém? O clube está sempre aberto a negociações, né? Tanto para a chegada de jogadores importantes que possam reforçar ainda mais o elenco. Maicon Leite, tudo certo com o Goiás? Ainda não. Todas as negociações que acontecerem, elas só são... O clube só se pronuncia depois de concluídas. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva sobre Palmeiras e América. Palmeiras não teve muitas dificuldades para construir a vitória. Não podemos nem dizer um estádio em Ceará Mirim, um campo de futebol. E o campo nem dos melhores, mas o Palmeiras também não precisou jogar tudo que sabe para ganhar por 2-0. Está em terceiro lugar, ratifica sua condição de favorito para voltar à elite do futebol brasileiro. Melhor ainda se for com um título, segue como um dos favoritos, ainda mais com os reforços que estão para chegar. Mendieta, por exemplo, Belo Meia e tal. Palmeiras aí tem essa pausa durante a Copa das Confederações para trabalhar com mais calma
e tranquilidade, Chico Nang. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Anitta. Boa noite a todos vocês. Eu assisti a partida, viu, Celso, do Palmeiras e achei o seguinte, que o Palmeiras poderia ter feito muito mais gols do que fez, né? Essa é a grande verdade. O time estava um pouco nervoso, os jogadores estavam sentindo a responsabilidade de, nessa parada, não saírem do G4, né? E com toda a razão, porque segunda divisão, se você deixa escapar o G4, depois para você recuperar é difícil, né? Mas o adversário era muito fraco. O Palmeiras deitou, rolou, dançou, fez o que quis e podia ter feito muito mais gols do que fez, na verdade. O Palmeiras teve que enfrentar antes os próprios nervos para depois enfrentar o adversário. Mas deu tudo certo. Agora, quanto aos reforços, eu acho que o Palmeiras talvez venha esse reforço que o Celso disse mesmo, mas eu acho que o Palmeiras vai mais se livrar de jogadores que têm salário alto do que trazer caras para resolver o problema, né? Acho que vai dançar nessa parada aí na volta é o Valdívia, né? Porque o salário do Valdívia é muito alto. Eu estava ouvindo outro dia o Paulo Nobre falar, a dívida fixa do Palmeiras, a despesa fixa do Palmeiras por mês é 5 milhões. É dinheiro pra caramba. E então, eles têm 2 meses sempre de direito de imagem atrasado. Então, venceu o terceiro mês, eles pagam 1 mês. E fica sempre 2 atrasado. Os novos que estão entrando estão recebendo em dia, mas não estão recebendo tanto. Quer dizer, é uma situação difícil econômica do Palmeiras. É difícil. Se o Paulo Nobre bobear, o Palmeiras entra bem. Vai para a falência. Não é fácil. Já tem gente dizendo que o Santos está na falência. Né? Imagina o Palmeiras não pode ir para a falência. Então, é difícil administrar. Então, eu acho que o Valdívia é um que voa. E eu não sei não se bobear aparecer a proposta para o Wesley, se não vai também. Porque o Palmeiras tem que montar um time competitivo, mas não muito caro. Vote na enquete que está no ar no site da GazeteEsportiva.net, que é hoje sobre o jogo do São Paulo. A pergunta é: Ney Franco permanece no cargo em caso de nova derrota do São Paulo? Sim ou não? Acesse, vote. O resultado sai no final do programa, meninos. Pelo que a gente tem acompanhado, uma derrota no Sul hoje pode custar o cargo do Ney Franco, sim. O emprego está sob risco. Eu digo uma palavra só. Sim! Fica, Ney Franco, sim! Mais 9 partidas completaram ontem a 6ª rodada da Série B. Ceará e Figueirense empataram em 1-1. Joinville, vice-líder, ganhou do Guaratinguetá por 3-1. Paraná 1, Asa 0. O América Mineiro venceu o Avaí em Santa Catarina por 2-1. O São Caetano foi a Itápolis e goleou o Oeste por 3-0. E a Chapecoense venceu mais uma e segue na liderança da competição. Vamos aos gols. O Chapecoense, líder da Série B, abriu o placar contra o Paysandu com Bruno Rangel de cabeça. No segundo tempo, veio o empate com Eduardo Ramos, pegando de primeira. Minutos depois, novamente, Bruno Rangel apareceu para colocar o time da casa na frente. Quase no final, Yarley, ele mesmo, o veteraníssimo Yarley, deixou tudo igual. Mas a noite era mesmo de Bruno Rangel. De cabeça, ele definiu 3-2 Chapecoense. O Bragantino visitou o Sport no Recife e saiu na frente com Carlinhos no rebote da trave. E no segundo tempo, Magno Cruz deixou o dele e fechou o placar. 2-0 Braga. Em Varginha, Marcelinho Paraíba fez o único gol do Boa Esporte contra o ABC de Natal. 1-0 e fim de papo. E no Serra Dourada, o Atlético Goianiense foi surpreendido pelo Icasa. Juninho Potiguar fez o primeiro. Chapinha deixou a defesa para trás e tocou colocado na saída do goleiro Márcio, 2-0. E para fechar, Adalgísio Pitbull. Isso mesmo, você ouviu bem. Ele encerrou os trabalhos, 3-0 e nada mais. Futebol. E saiu imitando um pitbull ali, o cara, hein? O cara chamou pitbull. Saiu que nem um cachorrinho. Ô, Magrão, põe essa imagem de volta aí. O cara saiu que nem um cachorrinho andando de 4 lá. Que conversa fiada, né? Olha aí, ó. Celso, belo gol. Agora também vamos exagerar. O apelido é pitbull, mas também precisa sair latindo, né? Só faltou o Ivar ali. Talvez tenha uivado. Não dá para ouvir, né? Mas tá aí, pitbull. Se bem que em termos de comemoração eu não estou muito apto a falar.
Porque você comemorou de um jeito esquisito aquele gol seu, né? Saiu... Acontece. Nadando, como diria Fernando Gaia Solera. Nadando sem água. É a emoção do gol. É verdade, tem razão. 4 jogos deram sequência às eliminatórias sul-americanas. A Argentina empatou com o Equador fora de casa e segue na liderança da competição. A Colômbia venceu o Peru, o Uruguai passou pela Venezuela e o Chile bateu a Bolívia. Confira os resultados. A Argentina conseguiu arrancar um empate jogando fora de casa contra o Equador, 1-1. Jogando em Barranquilla, a Colômbia bateu o Peru por 2-0. A Venezuela foi surpreendida em casa pelo Uruguai e perdeu por 1-0. E o Chile, em Santiago, venceu a Bolívia por 3-1. Após 14 rodadas, a classificação das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Brasil está assim. Em primeiro lugar, a Argentina, com 26 pontos. Na segunda colocação, aparece a Colômbia com 23, mas um jogo a menos. O Equador é o terceiro colocado com 21 pontos ganhos. Mesma pontuação do Chile em quarto. Na quinta posição, que garante uma vaga na repescagem, surge o Uruguai, com 16. A Venezuela deixou a zona de classificação ao cair para o sexto lugar com 16 pontos. O Peru é o sétimo com 14. A Bolívia está em oitavo com 10 pontos. E na lanterna aparece o Paraguai, com apenas 8 pontos conquistados em 12 jogos. Bom, a Argentina segue firme em busca da vaga para o Mundial do Brasil, está praticamente garantida. O Uruguai necessitava muito da vitória sobre a Venezuela, conseguiu também dar um passo enorme, pelo menos para brigar por vaga na repescagem. Voltando a falar da Argentina, o Lionel Messi foi acusado hoje, formalmente, pela promotoria na Espanha, na Catalunha, de ter sonegado ou participado de um esquema para sonegar impostos no valor de aproximado de 4 milhões de euros entre 2007 e 2009. Estariam envolvidos o Messi e o pai dele, o Jorge Horácio Messi, num esquema de direitos de imagem, valores diferentes para sonegar impostos, segundo a promotoria. Já o Messi fez hoje uma declaração dizendo que tomou ciência dessas acusações pela internet, mas ele diz que sempre seguiu a lei à risca, o que manda a lei. Portanto, ele nega qualquer tipo de sonegação e espera que tudo seja esclarecido o mais rápido possível. Só comentando rapidamente essa notícia, se você me permite. Veja bem, meus amigos, quando o Brasil estava jogando, tinha os seus principais ídolos lá fora, Falcão caiu nessa esparrela, Gilmar Reinaldi caiu nessa esparrela, Zico caiu nessa esparrela, teve que sair correndo da Itália lá, estava jogando no Udinese, não podia voltar para a Itália, uma confusão danada, né? Enfim, eu acho que a boa parte dessas acusações não tem fundamento, mas os caras pegam, né? Pegam para fazer, não pegam quem deviam pegar. Isso pode ficar sossegado, que é aqui no Brasil, é na Itália, é na Espanha, quem deviam pegar não pegam, mas pegam, né? A estrela, né? A estrela mundial do futebol, que é o Messi. Só para ser mais preciso, o escritório que administra os assuntos profissionais do Messi me emitiu uma nota dizendo o seguinte: queremos expressar nossa surpresa pela notícia publicada na imprensa, dado que nem nosso cliente, nem nós recebemos nenhuma notificação. Na nota, o escritório diz que sempre cumpriu pontualmente com as obrigações fiscais. Vai ver que o cara que deu essa notícia torce para o Real Madrid. A promotoria é séria. Algum indício deve encontrar. O Real Madrid, você sabe que foi o time... bocados lá na Itália. Era o time do Franco, do General Franco, né? Você sabe disso, né? Não precisa explicar. Da elite espanhola, né? Então, sabe como é que é? Os bascos, aquela coisa toda, os caras, vamos ferrar o Messi, vamos? Então já estão pegando. Política é política. Não tem jeito, em qualquer lugar é a mesma água, para não falar bobagem. Copa das Confederações, mais uma seleção desembarcou hoje no Brasil. A delegação do México chegou nesta quarta-feira ao Rio de Janeiro, onde estreia na Copa das Confederações no próximo domingo contra a Itália, no Maracanã. Além deles, estão no grupo A Brasil e Japão. Os mexicanos chegam para a disputa sob pressão, já que não estão bem nas eliminatórias para o Mundial do ano que vem. Eles marcaram apenas 3 gols nos últimos 6 jogos e vêm de um empate em 0-0 em casa contra a Costa Rica. São 5 empates e apenas uma vitória na campanha até agora. O México está em terceiro lugar na classificação.
Algum comentário, meninos? Contra o Brasil, o México costuma se dar bem, né? É isso que eu ia falar, é uma zebra, pelo amor de Deus. Ganhou medalha de ouro nos Jogos Olímpicos em cima da seleção brasileira, ganha amistoso em cima da seleção brasileira. Os caras vieram para cá para se reabilitar. Antes você tinha um ou outro ídolo na seleção mexicana. Hoje você tem vários jogadores que têm esse papel de protagonista, jogadores que estão atuando na Europa também. É uma seleção forte, apesar da campanha fraca nas eliminatórias da América Central, do Norte e Central. Mas são os caras chatos de jogar. Eles marcam bem, batem muito, na verdade, e tem bons finalizadores, né? Então vamos esperar que dê tudo errado para eles aqui, né? Hoje é uma data bastante especial. Faltam exatos 365 dias para o início da Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. Para celebrar essa marca, foi inaugurado no Rio de Janeiro um relógio que faz a contagem regressiva para o começo do evento. O relógio está localizado na Avenida Atlântica, em Copacabana, um dos lugares mais nobres do Rio de Janeiro. A peça foi desenhada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, antes dele falecer em 2012. E a inauguração contou com a presença de Pelé e do ministro dos Esportes, Aldo Rebelo. Que nós vamos fazer uma excelente Copa do Mundo, sem dúvida nenhuma nós vamos fazer, porque nós temos confiança. É claro que ganhar ou perder a Copa do Mundo, isso depende de sorte, depende de como vai estar a equipe. Realizamos um grande esforço para construir os estádios, melhorar a nossa infraestrutura, os nossos aeroportos e fazer com que as 12 cidades-sede possam receber os turistas, as delegações, as seleções. Enquanto os jogadores continuam curtindo o período de miniférias, que acaba só no dia 17 de junho, o Corinthians também preparou nesta quarta-feira, na Arena de Itaquera, um evento comemorativo que iniciou a contagem regressiva para a abertura da Copa. E ontem a festa foi com o lutador Júnior Cigano. Atleta do Corinthians, ele participou de um evento no Parque São Jorge, ensinando boxe para crianças carentes em um projeto social do Timão. Alexandre Silvestre mostra como foi. A música que vem da arquibancada diz mais ou menos assim: vai, vai Corinthians, vai, não para de lutar. É o que fazem os corintianos não só no futebol. Professor Washington Silva, técnico de boxe aqui no Corinthians, quantas Olimpíadas? 2 Olimpíadas, Atenas 2004 e Beijing 2008, disputando até medalha em Beijing 2008. Aí. O projeto Boxe Social do Corinthians traz ao clube no Parque São Jorge 2 vezes por semana cerca de 50 crianças e adolescentes que moram em comunidades menos favorecidas da zona leste da cidade de São Paulo. A nobre arte ensina a garotada muito mais do que golpes e esquivas. Você não pode lutar fora, você também tem que pagar pelos seus erros também. Você consegue tomar uma posição na se acalma, fica calmo, mais de boa. Nessa terça-feira, a Academia Alvinegra, batizada pelo Anderson Silva, recebeu a visita de outro campeão de Vale Tudo. Júnior Cigano trocou socos de mentirinha com a molecada e principalmente trocou experiência de vida. É um esporte maravilhoso que tem mudado a vida de muitas pessoas, como mudou a minha vida e ainda vai mudar a vida de muita gente, porque é um esporte que está crescendo cada vez mais, entendeu? E principalmente aqui no nosso país. Eu estou muito feliz com o que a gente está vivendo e tendo eventos assim como a gente teve aí há uns dias atrás. Grandes eventos, grandes shows, a torcida comparecendo em peso, sempre lotada, a casa lotada. A experiência do professor Washington, aliada à estrutura corintiana e aos ídolos da luta que por aqui treinam, mantém de pé a esperança das novas gerações. Tem muitas crianças que, quando veio logo para cá, veio com reclamações que eles brigavam bastante na classe ou no colégio. E hoje em dia mudou, literalmente, e ele buscando fazer isso que o Corinthians, que os professores têm passado para eles, pode ter certeza absoluta que a evolução vai ser sempre plena. Inclusão social que às vezes se transforma em profissão. É o caso do Cigano, peso pesado, ex-campeão do MMA, que poderá reconquistar o cinturão ainda em 2013, num combate muito aguardado contra o atual campeão,
Caim Velasquez. Gosto dele como campeão, é um cara que não fala bobagens, é um cara que respeita o adversário sempre. A gente pode acompanhar nas entrevistas dele e tudo mais. É um cara que segue o principal princípio da arte marcial, que é o respeito, né? O respeito, a disciplina. Então, ele não é um mau campeão, mas ele está na minha categoria e ele não pode ser campeão, eu vou ser campeão. A brincadeira de criança pode virar coisa séria, de gente grande. Meu amigo, quem sabe bater, quem sabe brigar, não briga na rua. Essa que é a grande verdade. Imagina você encarando um cigano desse tamanho no meio da rua por causa de uma discussãozinha boba de trânsito. Você imagina? Então, eu acho que o boxe, como toda arte marcial, ela, antes de mais nada, é uma disciplina do espírito, que usa o físico para disciplinar o espírito. Isso que é bonito praticar. O boxe é a nobre arte, né? Não foi inventada no Oriente, mas foi inventada pelos ingleses, né? Ou pelo menos desenvolveu-se lá. É uma arte maravilhosa e eu aconselho a todo mundo deixar o filho praticar. Porque quem sabe brigar, não briga à toa. Quem sabe bater, não bate à toa. E se você pensa que é difícil... É fácil bater? Pelo contrário, é difícil você bater, é mais fácil você apanhar. E você tem que saber apanhar para poder bater mais, porque você tem que ter resistência. Então, isso é um esporte maravilhoso, eu aconselho a todos praticarem. Agora, só uma coisa, você viu aquele Washington? Viu lá o Washington? Que tem uma cara de simples, um cara assim, sem mais, sem menos. Sabe quem treina boxe com o Anderson Silva? É o Washington. O cara que treina boxe com o Anderson Silva está lá no Corinthians. Que o Anderson Silva está ligado ao boxe, né? À arte marcial que o Corinthians também banca o Anderson Silva. Então, isso tudo é muito legal, muito bacana. E eu acho que esse é o Washington. Olha para ele e você fala assim, não é possível. Pois é, mas vai ver ele trocando luva com o Anderson Silva. E o Anderson Silva, besta que não é. Agora, esse baixinho pega legal. Esse baixinho sabe lutar boxe. Um grande abraço para você, Washington, você está no meu coração e parabéns pelo trabalho que você está fazendo aí no Corinthians. A Zona Leste precisa de pessoas que tenham boa vontade como você e você está trabalhando demais. Parabéns. E ao cigano também, cara simples, humilde e vai meter a cara com ele, vai, Zé Mané, goiabão. Não tem que meter a cara com ninguém, né? Não pode meter. No ringue, no octógono é uma outra história. Não pode. Quem faz arte marcial não pode nem brigar na rua, que é crime. É crime. É crime. Aqui no Brasil não pega nada, né? Mas em qualquer país pega. sério... Opa, não fala isso não, pega sim. Pega aqui. Pega sim. Tem muita gente que faz arte marcial para brigar na rua e essa não é a filosofia. Não, você está enganado, você vai me desculpar. Se você chegar, qualquer briga de rua... E o cara perceber que o cara usou golpe de arte marcial e for ver que o cara é faixa preta de alguma coisa, qualquer delegado manda prender o cara, porque a mão é uma arma. Claro. Né? E o pé, braço... poderia ser diferente. Profissional, né? Aí não pode. Bom, vamos voltar a falar de Copa do Mundo. A Anitta agora há pouco falou que hoje estamos a 1 ano da realização do Mundial do Brasil em 2014, vários eventos celebrando a data pelo país. No Rio ela falou do relógio. Que curiosamente... Que atrasou, né, Atrasou. Celso? Era para ser, aqui em São Paulo, 10h33 e ele começou a funcionar às 10h55, mas tudo está no prazo. Tudo vai estar no prazo. Ele vai funcionar direito, faltando 1 minuto para o início da Copa do Mundo. Pelo amor de Deus. Pois é o Brasil. E tivemos evento também no Arena Corinthians, né? Na Arena Corinthians, não tem essa de Itaquerão, com a presença do ex-presidente do Corinthians, André Sanches, da prefeita... em atividade, a Nádia Campeão, e existe aí uma certa preocupação, porque é a fase final do estádio, não houve nenhum acidente até agora, o que é algo para ser comemorado, portanto o estágio da abertura segue firme para ser entregue no final do ano, em dezembro de 2013, e completamente até fevereiro de 2014. A celebração, faltando 1 ano para a Copa do Mundo, eu acho que até ela é válida, faz parte da programação, faz parte da divulgação do evento, mas não temos muito o que comemorar, não. Os estádios, muitos deles estão atrasados. Aeroportos, você pode fazer uma exceção para São Paulo, que a coisa está evoluindo, vai ser ampliado com o Terminal 3, Curitiba, mas a maioria das obras está atrasada. Mobilidade urbana, então, que é o grande legado da Copa do Mundo, em nenhuma cidade
Em nenhuma cidade que vai abrigar a Copa do Mundo, vou repetir, nenhuma, a gente está no prazo. E corre o risco da população, que o investimento é muito alto, dinheiro público. Quando o Lula, o ex-presidente Lula, confirmou a Copa no Brasil, o dinheiro que vai ser investido no Mundial são de empresas. Não teremos dinheiro público. O que a gente viu até agora? Dinheiro público, muito dinheiro. Então, se não tiver legado para a população, de que vale a Copa do Mundo? Quer dizer, então, um grande prejuízo, eu diria, para a população. Então, mobilidade urbana, lamentável. Repito, nenhuma cidade apresenta avanço. Os corintianos têm na memória o chorado gol de Basílio em 77. Os são paulinos guardam com carinho na lembrança o gol de sorte de Miller na final do Mundial de 93. Os santistas não esquecem as pedaladas de Robinho em 2002. Já os palmeirenses comemoram até hoje o pênalti cobrado por Evair na decisão do Campeonato Paulista de 93, que tirou o Verdão da fila justamente sobre o seu maior rival. Hoje faz 20 anos que o Palmeiras encerrou o jejum de quase 17 anos sem conquistar um título sequer. Nós preparamos uma matéria especial para você relembrar a conquista que lavou a alma dos palmeirenses e iniciou uma era vencedora no clube. 12 de junho de 1993, a data que jamais sairá da memória dos palmeirenses. Depois de 16 anos sem títulos, o Verdão tinha uma nova chance de quebrar o jejum. Para dar mais sabor à decisão, o adversário na final do Campeonato Paulista era o arquirrival Corinthians. No primeiro jogo, o Timão venceu por 1-0. E em tempos em que no futebol não existiam tribunais da Inquisição Desportiva, Viola comemorou imitando um porco o gol que dava vantagem ao Timão. Para a ira dos palmeirenses, que tiveram que digerir a provocação a semana toda. Com todo respeito, é uma grande homenagem ao Palmeiras, porque no momento que o Neto lançou o porco, o Palmeiras todo estava procurando o porco e o porco estava lá dentro da rede. No sábado seguinte, o troco. Segundo o regulamento, o Palmeiras precisava vencer o Corinthians no tempo normal para levar o jogo à prorrogação. E foi o que aconteceu, com um show do esquadrão alviverde diante de mais de 100 mil pagantes. O primeiro gol saiu aos 36 do primeiro tempo. Evair rolou para Zinho, que invadiu a área e colocou no cantinho de Ronaldo. Chega Zinho, chutou, é gol. O placar só foi alterado de novo no segundo tempo. Aos 28 minutos da etapa final, Mazinho aproveitou a saída de bola errada do Timão, invadiu a área pela esquerda e achou Evair, livre para marcar o segundo do Alviverde. Tocou para fora, é gol! Gol do Matador! Para fechar o tempo regulamentar, aos 38, Evair recebeu na área. E com toda a calma do mundo, deu um tapa na bola, que beijou a trave e voltou no pé de Edilson. O Capetinha não perdoou. 3-0 Palmeiras. O título seria decidido na prorrogação, com os times exaustos e desfalcados. O Corinthians só tinha 9 jogadores, o Verdão ainda tinha 10. O momento redentor daquela decisão aconteceu aos 8 do segundo tempo. Ricardo derrubou Edmundo na área. Pênalti. Na cobrança, Evair. Os palmeirenses sabiam, a hora tinha chegado. O matador não decepcionou. Rolou a bola no canto direito do goleiro Wilson e fez explodir a festa da metade verde no Morumbi. Aí foi só esperar o relógio correr para soltar de novo o grito de campeão. Mais uma vez, em cima do rival. Inesquecível. Ao jornal Folha de São Paulo, do dia 14, o agora eternizado matador teve a lucidez dos grandes craques para saber o que tinha feito 2 dias antes. Ele disse: entrei para a história do Palmeiras. Esse time vai ser lembrado num piscar de olhos. De 1 a 11, a torcida vai saber quem lhe deu um título depois de 16 anos. E 20 anos depois, tem algum palmeirense que não sabe quem acabou com aquele incômodo jejum? Vai pra bola, chutou, é gol. Gol do Matador.
palmeirenses têm toda a razão de relembrar. Foi um momento mágico, o início de uma era vencedora, a partir de uma cogestão com a multinacional italiana. Depois que acabou essa parceria, o Palmeiras não mais se encontrou. Caiu 2 vezes para a segunda divisão, os títulos se tornaram mais raros. Quem sabe agora, numa nova gestão, o Palmeiras possa reencontrar essa trajetória vitoriosa e comemorar novamente como comemorou em 93 em cima do Corinthians. Eu só quero lembrar uma coisa, como o corintiano não pode deixar passar em branco, que esse foi o título do esquema Parmalat, né? É o que falava um ex-presidente de São Paulo, né? O Carlos Miguel Aidar. Ele chamava de esquema Parmalat, que era o esquema que contratava todos os melhores jogadores do Brasil e dizem que ajudava o Palmeiras a ganhar títulos. Enfim, eu só sei dizer uma coisa, que a Parmalat entrou naquele Monopolite. Sabe o que é Monopolite em italiano, Belo? É mãos limpas. Era uma apuração. E descobriram que a Parmalat estava metida em tudo quanto era negócio da máfia. Aí fecharam a Parmalat. É bom lembrar, porque os caras falam da MSI, que teve aqui no Corinthians, e pegaram a coisa no pulo, né, aqui. Mas lá não pegaram depois, mas tudo bem. Boa sorte, Palmeiras. Já que falamos do título de 93, é hora de anunciarmos aqui no programa a frase escolhida pela nossa equipe para levar para casa a camisa comemorativa do Verdão e, além da camisa, o livro Sociedade Esportiva Palmeiras de 1993, Fim do Jejum, Início da Lenda. Foi muito difícil, gente, escolher só uma frase, foram muitas frases legais, boas, e teve até corintiano respondendo a pergunta, tá? O que representou para o Palmeiras a conquista do título paulista de 1993? A preferida da nossa equipe foi a do Guilherme Menezes Ferreira, de São Paulo. Olha, ele é um predestinado, não tem outro nome. No e-mail, ele contou que nasceu exatamente no dia 12 de junho de 93, que o pai dele é palmeirense e até os médicos que fizeram o parto torciam para o Verdão. O bairro onde ele mora? Jardim das Palmeiras. A resposta dele foi: essa vitória representou para o Palmeiras a arrancada de volta para os altos degraus da glória. Os adversários voltaram a tremer ao enfrentar o poderoso Palmeiras. Todos tinham medo de cruzar com o Verdão em qualquer campeonato, pois sabiam que a chance de saírem vitoriosos era mínima. O Corinthians, o que eu posso dizer do Corinthians? O Corinthians sentiu o peso de ser eliminado várias e várias vezes pelo Alviverde imponente. Quantos campeonatos eles perderam para nós? Sem falar das emocionantes eliminações na Libertadores. Tudo isso culminando com um título de peso, o campeão do século XX. Parabéns, Guilherme. Feliz aniversário. A nossa equipe vai entrar em contato com você para explicar como você vai fazer para retirar o seu prêmio, tá bom? Parabéns, espero que você tenha gostado. E vai ter gostado, né? Não tem como. Palmeirense desse jeito. Bom, e você que está aí na sua casa e acompanha a Gazeta Esportiva, fale com a gente, escreva pelo nosso Twitter, @GazEsportiva, e visite também nosso canal no YouTube, youtube.com/GazetaEsportivaTV, e no Facebook, a nossa página é facebook.com/GEsportivanet. Quero mandar rapidinho um abraço para o Jonas Campos, nosso repórter, que hoje faz 24 anos, certo? Um abraço para ele, Jonas. Em nome de todos nós. Parabéns, Jonas. E eu posso mandar um beijo também. É o dia dos namorados. Um beijo para você, Rose, que me aguenta há 20 anos. Pronto. Até eu vou mandar um beijo para a Rose, assim. Bom, de segunda a sexta... Assim não vale. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, tem Super Esporte aqui na tela da Gazeta. Veja os destaques do programa desta quinta-feira com o Thiago Oliveira. Olha, até rimou, né? Fala, Anitta! E aí, turma ligada no Gazeta Esportiva? Olha, no Super Esporte dessa quinta-feira, vamos falar bastante sobre os últimos jogos do Brasileirão antes da paralisação para a Copa das Confederações. O São Paulo tenta voltar ao G4 contra o Grêmio, lá no Sul. E o Santos recebe o Galo na Vila Belmiro. Vamos falar ainda da seleção brasileira, né? De olho na estreia da Copa das Confederações, além das outras seleções que já estão no Brasil. Então, eu espero por vocês. Qual o horário, Anitta? É meio-dia, com o nosso Super Esporte. Rápido intervalo no Gazeta Esportiva. Daqui a pouco tem tudo sobre os últimos jogos do Brasileirão antes da parada para a Copa das Confederações. A gente já volta. A seleção brasileira já está em Brasília. Sábado tem estreia contra o Japão na Copa das Confederações. Hoje pela manhã, o técnico Luiz Felipe Scolari comandou ainda em Goiânia o último treino antes da viagem para a capital federal. Confira aí.
Antes do embarque para Brasília, a seleção brasileira fez um treino aberto ao público em Goiânia. Entre autógrafos aos torcedores e a bola rolando no estádio da Serrinha, teve até o Homem de Ferro Tupiniquim acompanhando o trabalho dos comandados de Filipão. Entretanto, quem pretende fazer a diferença na Copa das Confederações é mesmo o centroavante Fred. Quero fazer gol todos os jogos. E se der para fazer mais de um, melhor ainda. Mas o mais importante, sem dúvida, é ganhar as partidas e buscar esse título. O atacante do Fluminense falou até das rusgas que teve no passado com o antigo técnico da seleção, Mano Menezes. Eu procurei sair dessas polêmicas com ele. Lógico que não me dava bem com ele, como eu deixei público, mas nunca teve nenhum tipo de sacanagem. O que eu tinha que falar para ele, eu falei. O único problema que teve, cara, é que ele não jogava com centroavante, não gostava, eu estava querendo trocar isso. E tem muitos de vocês aí também que não gostam, que acaba sendo normal, a gente respeita e tem que provar com gols, né? Quando você só faz gols, os caras falam que você só faz gol e ficou parado, você fica parado. Você tem que correr na hora certa. Então, e quando você não faz gol, fala, pô, esse aí só corre, mas é burro pra caramba. Isso aí faz parte. Outro jogador do tricolor carioca na seleção, o lateral Jean, avaliou o desempenho do Brasil nos últimos 2 amistosos, contra a Inglaterra e a França. Foi importante demais para a nossa seleção, esses amistosos aí com as seleções que estão no topo aí, né, a nível mundial. Grandes adversários de nossa seleção e que nós pudemos aí jogar de igual para igual. Né? E agora contra a França aí, viemos de um resultado positivo, um resultado muito bom, em que além de nós, quando fizemos o primeiro gol, conseguimos manter a mesma pegada, a mesma determinação, buscando o segundo gol, buscando o terceiro gol, e isso foi importantíssimo para o amadurecimento da nossa seleção. O treino de hoje marcou também a segunda atividade do time canarinho com a bola que será utilizada na Copa das Confederações, a Cafusa. A opinião de quase todos os atletas é de que a redonda ajuda os atacantes ao fazer muitas curvas, mas prejudica os goleiros. Tudo bem que tem a questão do patrocínio, o patrocinador da seleção é um, a bola utilizada na Copa é de outro patrocinador, mas patrocínio à parte faz parte da competição. Você vai jogar com determinada bola, você tem que treinar mais tempo com ela. Acho que a seleção pegou a Cafusa para treinar muito tarde, já deveria estar treinando com ela até para facilitar a vida dos goleiros e, por que não, calibrar também o pé dos finalizadores. Meus amigos, quem jogou com bola de meia, quem jogou com bola de trapo, no barro, aquelas bolas de capotão, vai se importar com Cafusa. Pode vir com o que vier que o Brasil traça. E outra, né, Chico, é que nem carro, né? Quem sabe dirigir, dirige em qualquer carro, né? Ah, dirige. É. Pergunta isso pro goleiro para ver se ele concorda com você. Ah. Bora. O goleiro que se dane. O goleiro é um desgraçado. Nem onde ele pisa, a grama nasce. Já diria Dom José Cavaca. Ai, que bonito no Dia dos Namorados isso. Vencer a Portuguesa daqui a pouco no Canindé para terminar a rodada na liderança do Brasileirão. Esse é o objetivo traçado pelos jogadores do Fluminense, sem o Fred, que falaram da expectativa para o jogo de daqui a pouquinho às 10 da noite. Osmar Garrafa conta mais. A delegação do Fluminense está desde ontem em São Paulo. No desembarque, os jogadores falaram a respeito da equipe que está muito modificada para enfrentar a Portuguesa logo mais no estádio do Canindé. Além de Rainer, que foi expulso contra o Goiás, o técnico Abel Braga não vai poder contar com os jogadores que estão na seleção brasileira. Mas esta ausência dos chamados titulares não preocupa muito o grupo tricolor. Nós sabemos que, a parte do nosso grupo, nós temos jogadores qualificados que podem entrar e resolver para a gente. Agora, o fator preponderante que vem sendo motivo de superação para a gente é enfrentar essa maratona de viagens, né? Porque a gente está sem o fator campo jogando em casa, né? Todos os jogos para a gente vencendo uma viagem, e isso está bastante desgastante se tratando de jogos quarta e domingo. Enfrentar um adversário que ainda não venceu é melhor, pior, diferente? É diferente, eu acho que, né, o Fluminense sempre que entra em conquistas assim, competições de alto nível como é o Campeonato Brasileiro, está sempre preparado para enfrentar grandes equipes. A gente sabe que independente se está vencendo, está numa bela campanha ou não, é sempre difícil enfrentar a Portuguesa, né? E a gente sabe que tem uma excelente equipe, também alguns jogadores que
já passaram no mercado aí, e até mesmo no Fluminense, que a gente conhece bem. Então a gente sabe que vai ser um grande jogo, esperamos que a gente possa estar todo mundo 100% para fazer um bom jogo e conseguir os 3 pontos. E a Portuguesa vai precisar ficar esperta, hein? Além de enfrentar o atual campeão brasileiro, a Lusa vai precisar vencer para deixar a vice-lanterna do campeonato e dar mais tranquilidade para o técnico Edson Pimenta seguir no comando. Na Portuguesa, todos concordam que o empate contra o Corinthians no final de semana foi um resultado para dar moral à equipe. Não só esse jogo, né, mas os últimos 3 jogos, quem assistiu os jogos da Portuguesa, né, cria uma expectativa muito grande. Agora, jogo difícil contra o Fluminense de casa, tentar conseguir a nossa primeira vitória. A gente vem crescendo a cada partida na competição, isso é importante, mas é importante também vir as vitórias também, né? Pra gente poder pegar uma confiança também. Agora a gente tem um jogo importante em casa contra o Fluminense, mas um adversário difícil que vai brigar pelo título e seria uma boa vitória para a gente poder pegar confiança. Feliz pelo resultado fora de casa, preocupação com o fato da equipe ainda não ter vencido no Campeonato Brasileiro. Até aqui foram 3 empates e 1 derrota. A gente vem mostrando evolução a cada partida, é claro que são 3 empates. Em um campeonato como o brasileiro, às vezes é melhor você perder um jogo, perder 2 e ganhar 1, né? A próxima chance de buscar essa primeira vitória no Campeonato Nacional é logo mais à noite contra o Fluminense no estádio do Canindé. É um grande time, é um time estruturado, tem um excelente treinador, é um time que vem aí quase que ponteando a liderança do campeonato e nós vamos ter totais dificuldades como nós tivemos contra a Internacional, contra a Vasco, contra a Náutico e principalmente contra a Corinthians. Mas o grupo está preparado para reeditar, se Deus quiser, a mesma atuação e tomar a Deus que nos ilumine para fazer um resultado positivo em casa. Depois da partida contra o Fluminense, a Portuguesa, por causa da Copa das Confederações, vai parar por pouco mais de 15 dias. E para o retorno, uma dúvida, a permanência do professor Pimenta. O motivo? Ele mesmo explica. O presidente me deu a oportunidade de fazer a Série A2, aquele finalzinho, a gente conseguiu acesso e conseguiu o título. E veio o Campeonato Brasileiro, ele confiou em mim, me perguntou se eu tinha condição de administrar o grupo até pelo menos essa parada da Copa das Confederações. Isso aí eram 5 jogos, né? Então disse ele que eu estaria no test drive, né? De uma forma até carinhosa com o presidente. Mas ele confia em mim, confia no meu trabalho, o próprio Candinho tem dado todo o respaldo aí, a diretoria de modo geral, e principalmente os atletas, né? Que estão aí se doando ao máximo para que a nossa empreitada seja positiva. E com vários desfalques, entre eles Bernard, Jô e Diego Tardelli, mas apostando no talento de Ronaldinho Gaúcho, o Atlético Mineiro tenta a segunda vitória no Brasileirão, logo mais às 7h30 contra o Santos na Vila Belmiro. O Galo treinou na Casa do Peixe. Isso mesmo, na véspera do jogo, o Cuca comandou o treino no CT Rei Pelé. Um pouco surpreendeu, né? Vim treinar na casa do adversário. Um dia antes do jogo, mas fomos muito bem recepcionados. Mas amanhã não tem nada disso, amanhã é cada um buscando a vitória. Espero que o Atlético possa conseguir os 3 pontos. A gente agradece muito até ao Santos de ter aberto as portas para a gente, para vir fazer o treinamento aqui. Isso é muito bom, né? Que o dia que precisar também da nossa compreensão lá em BH, a gente está também da mesma forma abertos a recebê-los da mesma forma. Para a partida de logo mais na Vila Belmiro, o Atlético Mineiro terá 5 desfalques. Bernard, Jô e Hever servindo à seleção brasileira. Leonardo Silva e Diego Tardelli levaram o 3º cartão amarelo. E por isso que a gente pleiteia sempre ter elenco bom, né? Porque você, quando perca esses jogadores, o elenco, os substitutos que sejam à altura, ainda que você vá perder as opções de banco, né? Mas a gente confia em quem vai entrar, eu ainda não tenho a equipe definida. Apesar do duelo ser contra o atual lanterna do Brasileirão, ninguém espera um jogo fácil. O diferencial, aliás, pode ser ele, Ronaldinho Gaúcho. Ele é uma referência muito forte dentro da nossa equipe, nos passa bastante confiança, então isso facilita, nos dá confiança de fazer uma grande partida. Acho que ele vai ter uma marcação fortalecida, eu também, se eu tivesse no outro time, qualquer que fosse, eu também ia fortalecer, como já fortaleci a marcação quando joguei contra ele, como fortaleci quando joguei com o Neymar, enfim. Isso são cuidados que todo profissional tem. Agora, cabe aos outros também chamar a responsabilidade, cabe ao próprio Ronaldo fugir também, às vezes, dessa marcação, por mais difícil que seja.
cena legal essa, né? Só cortando rapidinho. O Edinho, filho do Pelé, abraçando o Ronaldinho Gaúcho, né? Bacana essa imagem, gostei. Enquanto a torcida do Santos aguarda a chegada de reforços e a contratação de um novo substituto para Muricy Ramalho, o técnico interino Claudinei Oliveira acredita numa boa apresentação da equipe que precisa vencer o Galo para deixar a lanterna do Brasileiro. É com você, Adriana Dolfi. É isso mesmo, Anitta. Daqui a pouco, 7h30 da noite, Santos e Atlético Mineiro na Vila Belmiro. Aqui ao meu lado, o Claudinei Oliveira, técnico do Santos. Queria saber da definição da equipe, Claudinei. Existia a possibilidade do René Júnior deixar a equipe, entrada do Leandrinho, Pedro Castro, jogadores que você trabalhou na Copa São Paulo. Como é que está a definição da equipe? A gente está trabalhando com essa possibilidade. Estamos deixar para definição uma momento antes para não dar armas para o adversário, mas temos as duas possibilidades, ou de jogar com o René e com um dos meios, ou até jogar com 3 atacantes, entrar com a entrada do Gabriel aberto por um dos lados do campo. E vamos levar essa dúvida aí até um pouquinho mais próximo do jogo para não dar muito artifício para o adversário. Nesse Atlético Mineiro, que inclusive está treinando aqui no CT Pelé nesse momento, né? O grande nome, tirando aqueles que estão servindo a seleção, Ronaldinho Gaúcho, né? Vai ter algum tipo de marcação especial nesse jogador? Eu acho que até incluindo os da seleção brasileira, o Ronaldinho Gaúcho é grande nome, né? A grande atração do Atlético Mineiro. Os outros que estão lá também estão numa fase muito boa. Agora a gente tem que marcar o Ronaldinho por setor, né? Ele é um jogador muito inteligente. Se você colocar um jogador especificamente só para marcá-lo, ele vai levar esse jogador para um lugar do campo que vai favorecer a penetração de outros jogadores e criar espaço para outros. Ele sabe fazer isso muito bem, sempre é um jogador marcado, muito marcado, e sempre saiu bem dessa marcação. Então acho que a gente tem que marcar setorizado e esperamos que ele não tenha uma noite muito inspirada, que a gente possa anular o Ronaldinho e possa jogar também o nosso jogo. Você definiria como esse momento do Santos, Claudinei? Você diria que ainda é um momento ainda que dá para se recuperar, ou já que é um momento para se pensar em algo melhor no campeonato, que seria um momento desesperador? Eu acho que desesperador não é, né? Nós estamos vamos para jogar a quinta rodada do campeonato, que tem 38 rodadas, né? Então, eu acredito que a gente vai conseguir essa vitória e vai virar numa situação mais confortável e ficar essa pausa numa situação confortável. A gente traz uma carga para esse jogo, para estar em último lugar, né? Uma posição que não condiz com a história do clube. Mas acho que a gente tem que ter tranquilidade, passar essa tranquilidade para os jogadores e buscar a vitória de uma maneira organizada, né? Nós precisamos ganhar de qualquer jeito, mas de qualquer jeito ninguém ganha nada. A gente tem que ter esse equilíbrio para montar uma equipe que de uma forma tranquila e equilibrada busque o resultado. Meus amigos, o azar do Santos chama-se Ronaldinho Gaúcho. Vai acabar virando aí a página na última colocação. Posso falar agora? Pode. Tá. Tentando afastar a crise que vive rondando ali o Morumbi, o São Paulo espera conseguir uma vitória logo mais às 10 da noite contra o Grêmio em Porto Alegre para voltar a ter uma vaga lá no G4 no Campeonato Brasileiro. O repórter Alexandre Silvestre acompanhou o último treino do tricolor antes do embarque para a capital gaúcha. O tricolor paulista joga hoje contra o Grêmio e depois sai de férias por 10 dias. Vai ser bom para todos, a gente precisa de um descanso e isso vai nos ajudar muito. E a gente vai entrar de férias, se Deus quiser, com uma vitória em cima do Grêmio, relaxar um pouco e voltar muito forte para a gente pegar o Corinthians na Recopa. A primeira final da Recopa contra o rival Corinthians é no dia 3 de julho, no Morumbi. Mas um passo por vez, São Paulo. Logo mais às 10 da noite, o presente. Campeonato Brasileiro, o tricolor gaúcho na Arena do Grêmio. Eu acho que é uma vantagem para a gente. No Olímpico era muito, a torcida pressionava muito e o time deles era muito agressivo lá, né? Então acho que isso vai facilitar muito para a gente. Mas independente do estádio, a gente tem que estar bem dentro de campo, bem postado, para a gente aproveitar os momentos para atacar e para sair com a vitória. Um a menos no meio, um a mais no ataque. É o esquema 4-3-3 que pode ajudar o Luiz Fabiano, que está naquele vai não vai, sai não sai. O Luiz está bem tranquilo, viu? Tá sempre brincando, sorrindo no dia a dia. Não demonstrou em momento algum que queria sair da equipe de São Paulo. Então eu não sei como que tá sendo essas especulações em cima dele. Não sei se realmente tem proposta, não sei se a diretoria está disposta a vender. Então, mas ele tá bem tranquilo no dia a dia, né? Tá procurando entrar nos jogos, procurando fazer os gols. Então eu espero que amanhã a gente possa entrar afiado e eu possa ajudar o Luiz a fazer mais gols. E aí, Fabiano?
Tá mesmo firme no São Paulo? Opa, Lelê. Eita, meu Deus, socorro. Resultado final da nossa enquete, gazetesportiva.net. Ney Franco permanece no cargo em caso de nova derrota do São Paulo? Todo mundo acha que não. 69,3%. Todo mundo, né? Esse 69,3%. Então o programa de hoje fica por aqui. O Gazeta Esportiva volta amanhã às 6 da tarde. Fica agora com o Jornal da Gazeta. Boa noite. Gazeta Esportiva. Oferecimento